Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo sobre a tentação de Jesus. No primeiro vídeo nós então apresentamos alguns princípios de como se aproximar de uma narrativa, no caso da narrativa sobre a tentação de Jesus, para que nós possamos entender mais a fundo, entender qual é a mensagem desse texto para nós hoje. Então nós vamos estudar essa narrativa da tentação de Jesus agora. A narrativa começa logo depois do batismo de Jesus, então você pode ver que nos versículos 1 e 2 a narrativa é introduzida, o cenário do que vai acontecer, e o versículo 11 conclui, e você tem então três tentações. O diabo tenta Jesus 3 vezes, e nas 3 vezes Jesus responde com o está escrito, e cita então um texto do Antigo Testamento. Uma curiosidade com relação à forma como o diabo se aproxima de Jesus é que existe um certo paralelo entre a maneira ou os estágios em que ele se aproxima com a conversa da serpente com Eva lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. Existe como que um apelo, em primeiro lugar, um apelo à necessidade física na primeira aproximação, depois um apelo à autopreservação e então um apelo a poder ou glória. Existe também um outro paralelo que você pode ver entre 3 níveis também, no nível material, físico, emocional, psicológico e no nível espiritual. Você pode ter acesso a esses gráficos ou a essas ideias num arquivo PDF que pode ser baixado na página dessa meditação no site pelovento.com. Mais importante do que isso é perceber que existe uma ligação entre o batismo de Jesus logo antes da tentação e a tentação. Porque depois de Jesus ter sido batizado, vem o Espírito Santo sobre ele, e aí vem uma voz do céu que diz: "Esse é meu filho amado, em quem me comprazo". E aí então, na tentação de Jesus, nas 2 primeiras tentações, o diabo vem questionar: se és filho de Deus, então faça isso. Então veja que Jesus tinha acabado de ter sido declarado filho de Deus, e agora vem o diabo questionando: se você é, faça isso então. É interessante notar esse paralelo, essa ligação entre um texto e outro. É por isso que é importante, às vezes, ler um pouco antes o texto e ver o que está acontecendo nessa narrativa, para nós entendermos melhor essa narrativa. Agora, estudando a narrativa da tentação de Jesus, uma questão que se levanta é: qual é a natureza dessas tentações? Ou que tipo de erro Jesus poderia ter cometido nelas? Afinal de contas, qual o problema de Jesus transformar pedra em pão? Qual o problema dele pular do pináculo do templo? Afinal de contas, ele é filho de Deus, os anjos o protegeriam. Para nós pode não estar muito claro qual é o problema de tudo isso, mas com certeza, para os judeus que receberam o Evangelho de Mateus, os primeiros receptores deste Evangelho, que conheciam o Antigo Testamento, pelo simples fato de lerem essa narrativa e, mais do que isso, as respostas de Jesus, isso fica muito claro qual é a mensagem dessas tentações, qual o problema nessas tentações. E a gente pode perceber isso muito quando a gente começa a ver o começo da narrativa e o primeiro texto que Jesus cita. Por quê? Jesus cita um texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Para os judeus, quando eles leem aquilo, fica muito claro que Mateus está fazendo um paralelo entre a tentação de Jesus e o povo de Israel no deserto. Isso fica claro quando a gente vê o texto de Deuteronômio em comparação com Mateus capítulo 4. Então, Deuteronômio 8, 2 a 5 e Mateus 4, fica claro os paralelos que existem, porque o povo de Israel foi para o deserto, assim como Jesus. O povo passou 40 anos, Jesus 40 dias. Os dois foram tentados ou provados, os dois tiveram fome, e a citação do texto, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E também há uma alusão em Deuteronômio ao povo de Israel como filho de Deus. Veja no versículo 5 de Deuteronômio 8, que diz: "Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus." E como já vimos, Jesus foi declarado Filho de Deus. Então é muito claro esse paralelo entre os dois textos. Então, para os judeus, quando eles viram aquilo, eles viram claramente: Jesus
está passando por tudo aquilo que o povo de Israel passou. Só que diferente do que o povo de Israel passou, Jesus obedece. Ele não reclama, ele não tenta, ele não adora outros deuses. Ele obedece. E Jesus mostra então que ele é o verdadeiro Filho de Deus, não só porque ele foi declarado Filho de Deus, mas porque ele age como Filho de Deus. E essa ideia se fortalece com os outros dois textos que Jesus cita, porque ele cita novamente Deuteronômio agora no capítulo 6. E é importante entender que Deuteronômio 6, 7, 8 é um apelo de Deus ao povo para que o obedeçam, para que não mais cometam os erros do passado e sim venham a obedecer a ele. Infelizmente, a história do povo de Israel é clara em mostrar que eles não obedeceram, apesar de Deus ter feito aquele apelo. E agora, Jesus vem nessa tentação e ele passa pelas mesmas provações. E ele, então, cita os mesmos textos, vamos dizer assim, que Deus apelou ao povo, e ele mostra que ele não erra, que ele sim é o Filho de Deus perfeito. Jesus não só foi declarado filho, mas ele agiu como filho, ele está agindo como filho. E essa é a mensagem que fica para nós hoje. Hoje, nós somos chamados de filhos de Deus. E antes de buscarmos os privilégios ou clamarmos pelos direitos de filhos de Deus, que venhamos buscar sim, ter o coração de filho que Jesus teve. Um coração humilde, um coração totalmente entregue ao Pai, um coração dedicado a fazer a vontade dele. Que mesmo em meio a dificuldades, a necessidades, a adversidades na nossa vida, nós venhamos realmente ter esse coração humilde, totalmente entregue ao Pai. E aqui a gente termina então essa meditação sobre a tentação de Jesus. Espero que você tenha percebido o valor de se estudar mais a fundo um texto para buscar entender ele completamente ou entendê-lo melhor. E é o que a gente vai continuar fazendo nos vídeos do pelovento.com. Até o próximo vídeo então.